Aleluia, Jesus é o Senhor, amém por esse domingo, por esse primeiro dia da semana, né? Amados, vamos começar lendo nos versículos propostos, e o primeiro está em Gênesis 2, 25, e diz assim: Ora, um e o outro, homem e sua mulher, estavam nus, e não se envergonhavam. Agora vamos ler o capítulo 3, versículo do 8 ao 10, diz assim: Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Agora vamos para Mateus, capítulo 7, versículo 21 ao 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em seu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Ó Senhor Jesus. Versículo do orar ler diz assim: Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tem conhecido? Quem me vê, a mim, vê o Pai. Como dizes tu: Mostra-nos o Pai? João 14, versículo 19. Estamos chegando ao final dessa semana, né? O título é Melquisedeque, sacerdócio perfeito e celestial. Graças ao Senhor, né? A gente pôde acompanhar o compartilhar dessa semana. O irmão Carlinho ontem compartilhou, falou por Deus, para edificar a igreja, né? E vamos concluir com a leitura do domingo. O título do domingo é Buscar a realidade com simplicidade e pureza. Eu tenho um sonho e creio que é sonho de Deus, ver que essa realidade vai acontecer na vida da igreja. A unidade entre o Pai e o Filho, na qual Deus nos convida a participar mediante a comunhão maior, participação nessa vida indissolúvel, e por receber mais da vida e natureza divinas. Sonho que essa unidade, que é impossível, humanamente falando, de praticar aqui na Terra, vai acontecer entre nós. Hoje, ainda somos muito divididos, cada um com sua opinião, mas um dia seremos tão unidos quanto são o Pai e o Filho, a ponto de dizer: Quem me vê a mim, vê ao Pai. Está em João 14, 9. Quem nos vir, verá a Deus, porque vamos ser quase idênticos, cheios de vida, cheios de Deus, e junto com a unidade, o amor vai crescer entre nós. Pode ser que hoje ainda nos chateemos uns com os outros, odiemos às vezes os irmãos, ou não amemos tanto, mas se formos por esse caminho de pureza e de busca com a ajuda de Melquisedeque, veremos ocorrerem na vida da igreja essas coisas impossíveis de acontecer entre seres humanos. A unidade plena, o amor, a realidade, a santidade e a glória vai chegar um dia, e estamos quase chegando lá, em que se a realizará. O que diz Zacarias? Assim diz o Senhor dos Exércitos: Naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla da veste de um judeu, e lhe dirão: Iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Vamos aplicar esse versículo para nós, no viver da igreja. Vamos mostrar que Deus é capaz de fazer isso, porque temos um sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, que já penetrou além do véu e está nos levando para lá, por meio de seu sacerdócio perfeito.
E aqueles que também querem ser vencedores serão encorajados, nos procurarão e seguirão juntos conosco. Temos de buscar o Senhor com simplicidade, não nos prender às experiências passadas, deixar de lado a maneira antiga de buscar o Senhor. Ela não será mais suficiente. Precisamos buscar o Senhor com mais intensidade, pureza, simplicidade, como Adão quando criado por Deus. Estava nu e não se envergonhava, acreditava em tudo que Deus falava e o praticava. Gênesis 2:25. Desde que se alimentou da árvore do conhecimento do bem e do mal e adquiriu a capacidade de definir certo e errado, tudo se complicou. A árvore do conhecimento do bem e do mal continua incomodando e perturbando a nós, que servimos o Senhor. Nossa experiência passada pode ser nosso senso de julgamento. Nossa maneira de ver as coisas pode atrapalhar-nos de receber a palavra de Deus de maneira pura, porque temos um filtro, nosso senso crítico. Devemos jogar fora essas coisas e nos voltar para o Senhor. Do jeito que somos, devemos vir tal qual estamos, nus, sem esconder nada dele, pois o Senhor sabe do que precisamos. Para Deus não adianta aparência de santidade, mas realidade. Podemos ter vivido uma vida de aparência por muito tempo, mas naquele dia, no encontro com Ele, de nada valerá dizer: Senhor, em todo tempo eu te chamei de meu Senhor, fiz isso, aquilo, em teu nome. E o Senhor nos dirá: na verdade, não te conheço. Não queremos ter essa surpresa naquele dia. Por isso, devemos ir diante do Senhor, do jeito que estamos, sem esconder nada, nem usar nenhum senso crítico. Que Deus seja conosco, com nosso julgamento e crítica. Deus é quem define. Vamos diante do Senhor com toda pureza. Somente com um coração assim é que seremos vitoriosos. Deixemos nossas manias. Vamos fazer um pacto entre nós, buscar ter simplicidade entre todos e a começar pelos líderes. Todos nós voltemos à simplicidade e pureza, sem buscar status, sem ambição, por posição na igreja. Por isso, de nada valerá naquele dia. Não vamos viver de fachada, e sim de realidade. Que o Senhor nos abençoe. Pergunta: que Deus espera de você hoje? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, falar muito simples, falar ao mesmo tempo que simples, forte também, né? Começa o primeiro versículo que foi proposto, mostrava ali a comunhão que Deus tinha com Adão e sua mulher no jardim. Uma comunhão simples, onde Deus, na viração do dia, vinha conversar com Adão, vinha ter comunhão com Adão. Senhor Jesus, quando eu era pequeno e que eu lia esses versículos aqui, eu imaginava que Deus ele conversava com Adão na forma física, né? Que Adão via Deus ali na forma como Deus era e tal. E graças ao Senhor pelo viver da igreja, onde as revelações elas são abundantes e a Bíblia se torna simples de compreender. Louvado seja o Senhor por isso, né? Na verdade, irmãos, essa comunhão era porque o homem era tão simples, por ser regido pelo seu espírito humano, por ter a conexão de Deus com o homem através do seu espírito, ainda que o homem não tenha comido da árvore da vida, mas ainda assim tinha um espírito aguçado. Então, ele tinha essa comunhão de dimensão onde Deus habitava e a dimensão onde Adão também habitava, que era aqui na terra. Era como se fosse um túnel onde Deus e o homem tinham plena comunhão um com o outro. De Adão falar, Deus ouvir,
Deus falar e também Adão ouvir. Mas o triste episódio do capítulo 3 de Gênesis nos mostra que o homem foi enganado, que a serpente, a mais sagaz de todos os animais selváticos, enganou a mulher comeu do fruto, deu também a seu marido. E é interessante que o relato lá de Gênesis diz que quando eles comeram do fruto do conhecimento, os olhos do seu entendimento foram abertos. Amado irmão, amada irmã, eu pergunto a vocês: Adão e Eva foram feitos sem olhos? Ou eles não enxergavam? Claro que não, irmãos. Eles foram feitos com olhos perfeitos. Os olhos do entendimento. Significa que a partir daquele momento, na alma do homem, outra vida se alojou. Essa vida é o que chamamos de vida da alma. Isso é parte da essência maligna de Satanás, que adentrou no homem através do fruto do conhecimento do bem e do mal. E a partir dali, o senso crítico do homem também foi aguçado. Então Adão já não precisava da opinião de Deus. Adão começou a julgar o certo e o errado, o bom e o ruim. Vou abrir um parênteses aqui sobre essa questão. Amados, na vida da igreja, no viver da igreja, jamais deveremos medir as coisas pelo certo, pelo errado, pelo bom ou pelo ruim. Essa forma de medir está ligada à árvore do conhecimento do bem e do mal. Fulano está errado, fulano está certo. Não, irmãos. Nós temos a vida de Jesus Cristo em nosso espírito. O nosso espírito foi regenerado e nós ganhamos de Deus a unção do Espírito, que nos fala, que nos prescruta e que nos diz todas as coisas. Portanto, o padrão na vida da igreja de discernir as coisas não é pelo certo e errado, bom ou mal, mas é o tanto que você recebe de vida no falar ou tanto de morte que você recebe no seu falar. Às vezes, irmão, você pode encontrar uma pessoa na rua, sabe, que seja cristã ou não, e ela abre a boca e ela profetiza algo na sua vida e você sente paz. Pronto, esse padrão aí ouça o quanto você puder. Mas às vezes uma própria pessoa pode ser cristã ou não, irmão. Pode estar num viver de aparência e simplesmente abrir a boca e falar o que bem entender, alguma coisa ali, um versículo, outra coisa ali, e você não sentir paz. Te leva para a árvore do conhecimento do bem e do mal, te leva para análise crítica. Isso causa morte. Fecha parênteses. Então, irmãos, o Senhor está nos chamando à simplicidade. Aqui diz também que nós devemos jogar fora essas coisas e nos voltar para o Senhor do jeito que somos. Irmãos, do jeito que somos, não adianta esconder nada de Deus. O que é que você pode esconder de Deus? Nada. Os olhos de Deus, ele prescruta toda a terra, de ponta a ponta. Ele é onisciente e também onipresente. Também, ele tanto sabe de tudo como está em todo lugar. Então não adianta, irmãos, esconder as coisas do Senhor. Nós precisamos ir diante do Senhor, da forma como estamos, nos arrepender e continuar. Não adianta nós vivemos uma forma de aparência, né? Uma aparência de santidade. Porque naquele dia, quando nós encontrarmos com o Senhor no seu tribunal, no tribunal de Cristo, irmãos, naquele momento não adianta desculpas. Porque não adianta dizer, Senhor, em todo tempo, Senhor Jesus, em todo tempo eu invoquei o teu nome, eu te chamei, Senhor, eu fiz aquilo outro, eu invoquei o teu nome. Quando na verdade, se não tivermos um jeito de aparência, o que ouviremos da boca do Senhor é, na verdade, não te conheço. Irmãos, isso é dolorido, isso é triste. Que nós possamos corrigir a nossa vida da igreja hoje e perceber que não existe uma classe hierárquica na igreja. Não existe o irmãozão, não existe o irmãozinho. Todos nós temos a vida de Deus e para Deus todos nós somos iguais. Portanto, irmãos, não vamos nos ensorbebecer porque temos um serviço, porque desempenhamos bem outra coisa ou outra.
Nada disso. Isso fica na árvore do conhecimento do bem e do mal. Tudo que nós fizermos, que seja para a edificação do corpo de Cristo. Senhor Jesus, então o que é que Deus espera de mim e de você? Que sejamos simples. Lembre-se, Adão e Eva, quando comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a primeira coisa que eles perceberam era que estavam nus. Oh, Senhor Jesus, a gente vê o princípio da falta da simplicidade aí. Então, amados, que nesse domingo nós possamos ter um novo começo e um viver de realidade que agrade o Senhor. Que não vivamos de aparência, mas que possamos viver de fato e de verdade, Senhor, vivendo a vida da igreja genuína. Aleluia!